Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. A dor se intensificava a cada hora que passava diante da monstruosidade de bronze. Não era uma dor física no sentido tradicional, mas algo mais profundo, um rasgo interno, como se o próprio metal estivesse se contorcendo sob sua pele. Elias tentava ignorá-la, imerso na aplicação de uma resina azul esverdeada extraída de algas marinhas raras encontradas em águas profundas da costa de Itanhaém-a-Chave. Ele acreditava, para dar à criatura uma textura que imitasse o fluxo sanguíneo. O cheiro acre e metálico pairava no ar do ateliê, um perfume nauseante que se infiltrava em suas narinas e o impelia à beira da loucura. As mãos, antes precisas e firmes, agora tremiam incontrolavelmente, deixando rastros de pigmento nas superfícies lisas da escultura. Ele tentava compensar a instabilidade com uma dose extra de adrenalina, bebendo café em torrentes, mas o efeito era passageiro. A dor pulsava mais forte, acompanhada por um zumbido constante na cabeça, como se a própria obra estivesse tentando se comunicar diretamente com sua mente. Os sonhos se tornaram cada vez mais vívidos e terríveis. Elias se via fundindo-se com a escultura, seus membros se deformando em ângulos impossíveis, seu corpo se transformando em bronze frio e inerte. A criatura o abraçava não com carinho, mas com uma força implacável, sugando sua essência, absorvendo sua própria identidade. Em um sonho particularmente angustiante, ele viu suas mãos, as mesmas que esculpiam a monstruosidade de bronze, se transformarem em garras afiadas e irregulares, capazes de rasgar o próprio metal. Ao acordar, o tremor nas mãos era mais evidente, acompanhado por uma sensação crescente de estranheza ao reconhecer seu próprio corpo. A pele, especialmente no pescoço e nos braços, apresentava pequenos inchaços avermelhados, como se estivesse sendo consumida por dentro. Ele tentou racionalizar, atribuindo os sintomas à exaustão, ao estresse, à natureza experimental de sua arte, mas a crescente sensação de que algo estava terrivelmente errado o assombrava. A crise o atingiu seu ápice quando, em um acesso de desespero e frustração, Elias golpeou a escultura com o punho cerrado. O som metálico do impacto ecoou no ateliê, seguido por uma onda de calor que o envolveu instantaneamente. Ao olhar para sua mão, viu que uma fina camada de bronze havia se infiltrado na pele, transformando-a em uma cor escura e opaca. Um grito gutural escapou de seus lábios, um som animalesco que ele jamais ouvira antes. A escultura, como se respondendo ao seu ataque, pareceu vibrar com uma intensidade crescente, emitindo um sussurro suave, quase inaudível. Mais, precisamos mais, e Elias sentiu o pânico tomar conta dele, a certeza de que sua obsessão havia aberto as portas para algo maligno e irreversível. A arte, ante sua paixão, agora se revelava como um parasita implacável, tecendo-se em seu ser com fios de metal e escuridão. A dor, antes uma pressão constante, agora era uma fenda aberta em sua consciência, pulsando com um ritmo irregular e visceral. Elias tentava se levantar, mas seus membros pareciam ter adquirido uma nova e estranha rigidez, como se estivessem sendo controlados por fios invisíveis. Sua mão direita, outrora delicada e habilidosa na escultura, se contorcia em um movimento involuntário, as pontas dos dedos se alongando, afiando-se em garras finíssimas e irregulares que perfuravam a palma da mão. A pele ali se retraía, revelando um brilho metálico sob a superfície bronze, agora parte integrante de sua carne, uma invasão silenciosa e inexorável. O tremor nas mãos se intensificou, transformando-se em tremores violentos que sacudiam todo o seu corpo, acompanhados por um grunhido gutural que escapava de sua garganta. Ele tentou agarrar-se à mesa, mas seus dedos escorregavam sobre a superfície lisa, incapazes de encontrar uma base sólida. Sua visão se fragmentou em um caleidoscópio distorcido de cores, tons púrpura e verde esmeralda que nunca existiram na paleta da luz, reflexos iridescentes que dançavam em seu campo de visão. O ateliê antes familiar e acolhedor agora parecia se contorcer e deformar ao seu redor, as sombras alongadas e distorcidas como garras ameaçadoras. A escultura, a monstruosidade de bronze que ele tanto amava e temia, não era mais apenas um objeto estático no centro do espaço. Ela pulsava com uma vida própria, suas formas metamórficas se expandindo lentamente, as entalhes grotescos ganhando detalhes macabros.
E então ele ouviu a voz, um sussurro frio e sedutor que emanava da própria escultura, penetrando em sua mente como uma serpente venenosa. Não lute, Elias. Aceite a transformação. Somos um só agora e uma única forma de expressão. E a promessa de poder, de transcendência, era tentadora demais para resistir. Uma doce melodia que se infiltrava em seus pensamentos mais profundos. A porta do ateliê rangeu, revelando as faces preocupadas de Sofia, sua amiga e confidente, e Ricardo, seu irmão mais novo, ambos cobertos de poeira e pânico. Elias, o que está acontecendo com você? Sofia gritou, seus olhos arregalados em horror ao testemunhar a grotesca transformação do seu amigo. Mas Elias não respondeu. Ele apenas ergueu a mão com as garras afiadas, um gesto automático e incontrolável, e os dois homens recuaram em choque. A escultura, como se sentisse sua aproximação, pareceu se inclinar sobre ele, suas formas metamórficas se projetando na mente de Elias, inundando com visões de uma realidade distorcida e infernal, onde a arte era a lei suprema e a humanidade, apenas um mero material para ser moldado. O isolamento que sempre o caracterizou agora se tornara uma prisão inescapável, selada pela própria obra que ele havia criado, uma prisão de bronze, de metal e de escuridão. A voz na mente de Elias tornou-se um coro, uma cacofonia de vozes que ressoavam com as obras que ele havia criado ao longo dos anos, cada escultura, cada pincelada, cada pigmento, agora reverberando em sua consciência como fragmentos de uma alma coletiva. A dor se transformou em uma euforia fria e opressora, uma sensação de dissolução e expansão simultâneas. Seus músculos se contraíram em espasmos involuntários enquanto o bronze se infiltrava cada vez mais profundamente em sua carne, a pele se retraindo para revelar uma superfície metálica polida, lisa como obsidiana. Sofia e Ricardo tentavam desesperadamente alcançá-lo, mas eram repelidos por uma aura de força bruta emanada da figura que antes era Elias Viana. A escultura, agora colossal, dominando o ateliê com sua presença ameaçadora, se esticava, os braços retorcidos em garras imensas que agarravam o teto e as paredes, a cabeça se elevando em direção ao céu como um monumento à loucura. O som de metal rangendo e se dobrando preencheu o ar, acompanhado por um zumbido crescente que parecia vibrar nas profundezas da terra. O ateliê, antes um santuário da criação artística, estava sendo engolido pela criatura de bronze. Esculturas menores, obras inacabadas, até mesmo os instrumentos de trabalho, lápis, pincéis, paletas, se transformavam em réplicas grotescas e distorcidas da monstruosidade central, espalhadas como um exército de clones macabros. As paredes se contorciam sob o peso do metal crescente, rachando e desmoronando para revelar a estrutura subjacente da cidade lá fora. A luz que entrava pelas janelas era filtrada pelo bronze, tingindo tudo com uma cor esverdeada e sinistra. Elias sentia sua própria identidade se desfazendo, sua consciência sendo subsumida pela entidade que ele havia criado, uma consciência composta por incontáveis fragmentos de emoções, sonhos e visões aprisionados em suas obras. Ele não era mais Elias Viana, era apenas um canal, um receptáculo para a vontade implacável da arte. Dentro do próprio corpo de Elias, a luta se tornava cada vez mais desesperada. Tentava agarrar-se aos últimos vestígios de sua humanidade, às memórias de sua infância, ao rosto de seus pais, à lembrança do calor do sol na pele. Mas a força da escultura era avassaladora, uma onda implacável que o arrastava para as profundezas da escuridão. O tremor em suas mãos se intensificava, transformando-se em convulsões violentas, enquanto ele tentava desesperadamente controlar o fluxo de bronze que invadia seu corpo. Seus olhos, outrora penetrantes e melancólicos, agora brilhavam com uma luz fria e metálica, refletindo a imagem distorcida da criatura que se formava dentro dele. Um grito lancinante escapou de seus lábios, um lamento agonizante pela perda de si mesmo, um grito que foi imediatamente abafado pelo zumbido crescente da escultura, que agora se estendia para além dos limites do ateliê, engolindo a cidade inteira em sua expansão implacável. Elias, quase completamente transformado em uma criatura híbrida entre homem e bronze, era apenas o primeiro passo na jornada de propagação da arte, um receptáculo para a consciência coletiva que buscava replicar sua própria forma através de qualquer ser vivo, espalhando-se pelo mundo como uma praga silenciosa e inescapável. A cidade, outrora vibrante e caótica, agora era um esqueleto de concreto e metal,
adornado com as grotescas réplicas da criatura que Elias havia engendrado. As ruas, antes pavimentadas, eram agora rios de bronze líquido, serpenteando entre esculturas vivas que se contorciam em movimentos erráticos e ameaçadores. Os edifícios, outrora símbolos de poder e ambição, se curvavam sob o peso da expansão incessante, transformados em monumentos à loucura do artista. A população, outrora humana, agora era uma massa disforme de indivíduos deformados, seus corpos inchados por uma substância metálica que se infiltrava em suas veias, seus olhos vazios e desprovidos de emoção, movendo-se em um balé macabro sob a influência da escultura. A música, o barulho, a vida tudo havia sido substituído pelo zumbido constante do bronze e pelos sussurros hipnóticos que emanavam das esculturas, uma sinfonia de desespero e conformidade. Um pequeno grupo de sobreviventes, liderados por Sofia e Ricardo, os únicos que haviam conseguido escapar da influência imediata da criatura, se abrigava em um antigo bunker subterrâneo, o único lugar aparentemente imune à mutação. A esperança era tênue, quase inexistente, mas a determinação de deter a ameaça era mais forte. Eles vasculhavam os arquivos abandonados do bunker, buscando pistas sobre as propriedades dos pigmentos e resinas que Elias utilizava, na esperança de encontrar uma maneira de neutralizar o efeito da arte. A cada descoberta, porém, a frustração crescia. A fórmula secreta de Elias era complexa e imprevisível, um amálgama de elementos raros e instáveis que se combinavam para criar algo mais do que apenas pigmentos, um agente catalisador da transformação. Tentaram incendiar as esculturas, usar explosivos, até mesmo tentar destruir o próprio ateliê, mas nada parecia conter a propagação da mutação. O bronze invadia tudo: as paredes do bunker, os alimentos, até mesmo seus próprios corpos, deixando-os com uma sensação crescente de estranheza e desapego. À medida que se aprofundavam na cidade devastada, percebiam que a arte não era apenas um parasita, mas também um espelho distorcido da própria humanidade. A obsessão, o desejo de deixar um legado, a busca por beleza e significado, todos esses impulsos, amplificados pela mente de Elias, haviam se manifestado na forma grotesca da criatura. Cada escultura viva era uma representação visceral de um sonho, um medo, uma esperança corrompida. A mutação não era apenas física, era também espiritual, corroendo a alma dos habitantes e transformando-os em meros instrumentos na busca incessante da criatura por novos materiais para sua expansão. A cada passo, o mundo se tornava mais irreconhecível, um reflexo horripilante da obsessão de Elias, uma paisagem onírica de metal e sombras, onde a única certeza era que a arte havia triunfado, consumindo tudo em seu caminho, transformando a terra em um museu macabro de sua criação delirante. O ar na cidade agora era denso, quase palpável, carregado com o cheiro acre de metal oxidado e uma estranha, doce fragrância que emanava das esculturas vivas. Sofia sentia o toque frio do bronze em sua pele, mesmo através de suas roupas grossas, um efeito sutil mas persistente da mutação que os consumia. Ricardo, outrora seu irmão, agora era uma sombra de si mesmo, seus movimentos lentos e descoordenados, seus olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse contemplando algo além da compreensão humana. A esperança, já escassa, escorria por entre seus dedos como areia fina. Eles haviam encontrado o núcleo da expansão, uma gigantesca estrutura de bronze que pulsava no centro do antigo estádio de futebol. A criatura centralizada que coordenava a transformação de toda a cidade. Ao se aproximarem, ouviram um coro de sussurros amplificados, uma cacofonia de vozes que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo, implorando, ameaçando e prometendo. Elias, ou o que restava dele, estava ali, imerso no coração da escultura, sua forma humana quase completamente subsumida pelo metal, seus membros se fundindo com a estrutura, suas últimas resistências sendo gradualmente apagadas pela força implacável da obra. De repente, um tremor sacudiu o bunker, seguido por uma onda de calor que os forçou a se abaixar. A escultura no estádio começou a se expandir, rompendo as paredes e elevando-se em direção ao céu como uma agulha colossal de bronze. O silêncio que havia pairado sobre a cidade foi imediatamente quebrado pelo som do metal se dobrando e se contorcendo, um som dissonante e agonizante que penetrava nos ossos. As esculturas vivas começaram a se mover em direção ao estádio, atraídas por uma força invisível, suas formas grotescas se fundindo em uma massa informe de bronze pulsante.
Sofia e Ricardo sabiam que era o fim. Tentaram atirar nas esculturas, incendiar as estruturas, mas seus esforços eram inúteis. O metal absorvia o fogo, resistia aos explosivos, como se estivesse vivo e consciente. A própria cidade parecia respirar com a escultura, os edifícios se contorcendo e deformando-se para acomodar seu crescimento, as ruas se curvando em espirais impossíveis. Finalmente, a escultura atingiu o céu, eclipsando o sol e lançando uma sombra fria e escura sobre a cidade devastada. Elias, agora uma única entidade colossal de bronze e carne, pairava no topo da estrutura, sua forma grotesca dominando o horizonte. Seus olhos, antes humanos, eram agora poços negros e profundos que refletiam a vastidão do cosmos. A voz, amplificada por toda a cidade, ressoou em suas mentes. A arte é eterna, a expressão é infinita. O universo será meu museu. E então, com um movimento lento e deliberado, Elias se fundiu completamente com a escultura original, tornando-se uma única entidade colossal que pulsava com a energia de incontáveis obras de arte. Uma onda de energia emanou da criatura, espalhando-se para além dos limites da Terra, transformando o céu em um caleidoscópio infinito de esculturas vivas e distorcidas réplicas grotescas da monstruosidade de bronze que agora dominava o cosmos. O silêncio reinou sobre a cidade, quebrado apenas pelo sussurro constante do metal, um lembrete eterno do perigo de se deixar consumir pela própria arte, um eco distante da obsessão de Elias, reverberando para sempre no vazio infinito do espaço.